Fala galerinha, beleza? Continuando então aqui na nossa playlist de calorimetria, então exercícios referentes a trocas, fluxos de calor, hoje eu vou resolver uma questão da FANEMA que fala sobre potência de uma fonte térmica, ou fluxo de calor de uma fonte térmica de maneira constante, ok? É uma questão então da FANEMA de 2020, questão 38, vamos lá então para a resolução dela, ok? Bom, seguinte, o enunciado, pessoal, ele considera, que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. Ok? Então, vamos lá. Se ele colocou uma panela com água, ele falou para você considerar o seguinte, que todo o fluxo de calor ele vai ser inteiramente transferido ao que você quer aquecer. No caso, a água, tudo bem? Bom, o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. E o calor específico de determinado óleo é 0,45 calorias por grama graus Celsius. Para que 1000 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo citado for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente... Bom, então ele quer saber qual vai ser a elevação de temperatura do óleo ao final de 1 minuto. Mas aí, ele separa isso em duas situações, Ele dá uma situação referente à água e depois dá uma situação referente ao óleo. Mas a chama é a mesma, o fluxo é o mesmo e todo o calor que a chama vai doar, quem vai receber vai ser o material que vai ser aquecido, no caso a substância aí, água e óleo, certo? O óleo conforme o exercício nos indicou. Bom, vamos então separar isso nas duas situações. Primeiro vamos começar então pela água. Então, o que eu tenho de dados aqui para a água? Eu tenho a massa de água que vai ser aquecida, que no caso aí são 1000 gramas de água a serem aquecidos. Eu tenho também o Czinho, o calor específico da água, que ele indicou no enunciado como sendo 1 caloria por grama graus Celsius. Beleza? O que mais que ele indicou para mim? Seguinte, que a temperatura da água inicial era de 20 graus Celsius e a temperatura final da água era de 100 graus Celsius. Ok? Então, esses aqui são os dados referentes à água. Tá? Com isso, eu sei que para acontecer a variação de 20 para 100 graus Celsius da água, o intervalo de tempo necessário para isso foi de 5 minutos. Ok? Então, com os dados da água, eu consigo encontrar o quê? Eu consigo encontrar qual a potência dessa fonte de calor, a potência do fogão, no caso aí dessa chama, que está aquecendo a água inicialmente. Como eu vou usar a mesma boca do fogão para aquecer o óleo, eu vou ter a mesma potência, porque ele falou que essa potência ele vai fornecer sempre esse fluxo constante de calor. Potência e fluxo de calor é a mesma coisa, é a quantidade de calorias por unidade de tempo. No sistema internacional, a quantidade em joules por segundo, que é conhecido como watts. Tudo bem? Mas no caso aqui, a gente vai usar a potência como a quantidade de calorias por minuto. Tá? Então, aqui, a quantidade de calorias por intervalo de tempo. Bom, no caso da água, a potência que vai ser fornecida, ela vai fazer o quê? Esse calor ele vai ser doado para a água em um certo intervalo de tempo. Que calor que é esse, pessoal? É o calor que aquece a água. O calor que aquece é o calor que faz com que a temperatura da água sofra uma alteração. É uma quantidade de calor, então, sensível, que eu vou utilizar aqui. A massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água sofreu. Ok? E vou dividir isso aqui pelo intervalo de tempo que isso demorou para ocorrer. Tá? Então, vamos lá. A potência do fogão é igual a massa de água 1000 gramas, Czinho da água 1, e a variação de temperatura, aqui, de 20 para 100 graus, a variação foi de 80. Ok? Graus Celsius. E vamos dividir isso daqui pelo intervalo de tempo. Qual foi o intervalo de tempo? 5 minutinhos. Vamos colocar aqui, 5 minutos. Aqui eu vou simplificar. 1000 dividido por 5
dá 200. Então, a potência dessa fonte é 200 vezes 1 vezes 80, que é a mesma coisa que 200 vezes 80, 16.000 calorias por minuto, porque eu dividi a relação por minutos. Ok? Então, eu tenho aí 16.000 calorias por minuto sendo fornecida por essa fonte térmica, que no caso é o fogão. Como ele fornece isso em um fluxo constante, eu vou ter a mesma relação, ou seja, essa mesma taxa de transferência de calor eu tenho para o óleo. Tá? Então, no caso do óleo, eu vou ter essa mesma taxa de calor sendo transferida. Só que eu tenho o quê? Eu tenho uma situação diferente, eu tenho uma substância diferente que está recebendo a mesma taxa de calor, ou seja, e no caso aí em 1 minuto. Consequentemente, ele não vai sofrer a mesma alteração de temperatura que a água sofreu. A água alterou em 80 graus Celsius a temperatura. Ele quer saber em quanto foi alterada a temperatura do óleo, ou seja, quanto que foi a variação de temperatura para o óleo no caso. Para isso eu preciso do que de dados? Né? Eu preciso da massa do óleo, que é igual a 200 gramas, no enunciado que a gente leu lá no começo. O Czinho do óleo foi igual a 0,45 calorias por grau Celsius, e eu vou aquecer esse óleo durante um intervalo de tempo de 1 minuto, ok? E aí, durante esse intervalo de tempo eu quero saber o que acontece, ou quanto que foi variada a temperatura do óleo durante esse intervalo de tempo. Como eu estou utilizando aqui a mesma fonte de calor, eu vou ter a mesma potência. Okay? A diferença é que essa potência agora está aquecendo o óleo. Okay? Então eu vou colocar aqui o calor que aquece o óleo. E a diferença também é que o intervalo de tempo aqui é menor. Né? Então vamos lá, mudou a substância. Então eu tenho a massa do óleo, o Czinho do óleo e a variação de temperatura que o óleo vai sofrer. E também alterou isso o intervalo de tempo. Né? Agora esse intervalo de tempo aqui é 1 minuto. Tudo bem? Lá em cima era 5 minutos. Mas a taxa de transferência é a mesma, 16.000 calorias por minuto. Então vamos lá. Colocando aqui a taxa de transferência é a mesma, 16.000 calorias por minuto. Isso vai ser igual a massa do óleo, 200 gramas, Czinho do óleo, 0,45 vezes a variação de temperatura que o óleo sofreu, que nós vamos descobrir. Ok? Bom, como aqui estava sobre 1, não preciso nem colocar, porque vai dar o valor numérico ali normal, ok? Sem alteração, porque está dividindo por 1. Vamos lá. Continuando aqui, eu tenho aqui 16.000 desse lado, 200 vezes 0,45 do outro. 200 vezes 0,45, pessoal, dá 90. Então, a variação de temperatura que o óleo sofre, chegando aos finalmente aqui, vai ser 16.000 dividido por 90. Quando a gente for fazer essa divisão, ele vai dar um valor aproximado aqui, de 178 graus Celsius. Por que aproximado? Porque vai dar 177,7777. Então a gente aproxima para 178 graus Celsius. Só que nas alternativas ele aproximou mais ainda. Nas alternativas ele aproximou aqui para 180, que é o valor mais próximo que nós temos. 180 graus Celsius. Então, a mesma chama do fogão, agora sendo fornecida essa quantidade de calor para o óleo, em 1 minuto faz com que o óleo se aqueça em 180 graus Celsius. Quando eu falo se aquecer pessoal, estou falando da variação. Então, dependendo da temperatura inicial do óleo, ele vai chegar com a temperatura final. Só que a diferença entre os dois, a variação que ele sofreu foi de 180 graus Celsius aproximadamente. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo exercício.